Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Hoje nós vamos trazer um assunto que conta algumas histórias que para alguns podem parecer sem importância, mas que são histórias que fazem parte da vida e para quem passa por elas são ensinamentos de muita profundidade. São experiências, são aprendizados que para a alma é tudo o que precisa, às vezes, numa encarnação, porque não é aquilo que a nossa mente deseja ou idealiza, mas é aquilo que a alma precisa. Porque a alma é a nossa própria consciência e quando ela decide encarnar, ela já sabe o que precisa fazer na próxima encarnação. Quais as lições, quais os aprendizados, quais os resgates, os ajustes. E a nossa vida é uma história maravilhosa. A tua história, a história de qualquer um outro próximo que você nem conheça, a minha história, são histórias realmente extraordinárias. É esta vida corpórea, principalmente esta última encarnação que estamos, que é a que decide, inclusive, o futuro da alma. E é por isso que cada um de nós tem algo para contar, cada um de nós tem um caminho percorrido. E quando olhamos para trás, vemos que fizemos os procedimentos certos, andamos no caminho do bem, fizemos o dever de casa. Isso realmente conta e conta muito para a nossa consciência. Eu sempre digo que não é o ter, mas o ser, que realmente molda a nossa alma para o futuro. Temos tantas lições. Das vidas passadas não lembramos ainda. Vamos lembrar mais adiante. Mas nesta vida, lembramos perfeitamente a nossa história desde criança. Então hoje eu trago aqui um assunto que eu até daria um título para separar dos outros assuntos, porque são tantas postagens nos últimos anos. A importância de um pé de meia. Então, muitas pessoas entendem, o pé de meia é um tempo que todos nós passamos, uma fase da nossa vida, ainda jovem, embora adulto, onde podemos trabalhar e construir algo para o futuro, para nossos filhos, nossos netos também, que podem aproveitar. Então, essa história do pé de meia é uma oportunidade que, às vezes, a maioria tem alguns que não têm, de realmente construir algo mais substancioso, mais real, mais concreto, para dar uma certa segurança na velhice. Então, hoje eu vou falar como metáfora deste pé de meia, mas tem uma outra história que realmente é relacionada a um pé de meia. Uma meia, porque um par de meias são dois. Um par sempre é dois, né? Então, um par de meias são duas meias. E eu vou contar a história de um pé de meia. Já vamos chegar lá. Vocês vão ver como são interessantes as nossas historietas, né? As nossas lembranças. Então, sim, eu também passei um tempo onde eu pensei, vou fazer um pé de meia para no futuro ter algo que não me preocupe a vida, porque quem nasce numa família simples, humilde, honesta, justa, mas com recursos reduzidos, como fomos nós, a maioria dos mais antigos, principalmente aqueles que foram descendentes de imigrantes. Por exemplo, os meus avós vieram da Itália. Então, nós somos descendentes de italianos, de imigrantes. Tem uma história dos nossos avós,
alguns de vocês dos bisavós, que são realmente verdadeiras odisseias. Mas depois tem a história dos nossos pais, e tem a nossa história, que não foram muito diferentes dos nossos avós ou bisavós. Porque as dificuldades enfrentadas num tempo que realmente era muito difícil, aprendemos a nos defender, como se diz, com pouca coisa, com poucas ferramentas, com poucos recursos. Então, desde cedo aprendemos a co-criar, principalmente, algo para a nossa própria sobrevivência. Famílias numerosas com poucos recursos, e naquela época se dizia até que futuro. Seu presente já era um desafio. Quem ia se preocupar tanto com o futuro? Mas dentro de nós sempre tem aquele ideal, aquela vontade de crescer, de vencer. E quem usa o caminho da honestidade, nada é favorável, nada é simples, tudo é difícil, tudo parece gigantesco. Mas é aquela coisa. Será que aquelas pessoas que tiveram vida fácil ganharam de uma forma até muitas vezes desonesta ou injusta? Será que eles têm uma história tão bela quanto aquelas histórias nossas e de vocês? E fizeram por merecer, construíram tijolo por tijolo a edificação de todas as circunstâncias que completam a vida. Pavimentaram os caminhos, ladrilho por ladrilho, e chegaram até aqui. Então, é óbvio, eu já disse muitas vezes, hoje eu já estou na faixa dos 73 anos de idade, tenho um longo caminho já percorrido, e quando olho para trás, eu vejo o quanto eu venci. Eu não olho as dificuldades, porque as dificuldades foram desafios que um a um foram vencidos dentro das possibilidades. Eu vejo o quanto foi conquistado apesar de tudo. E uma conquista honesta, sem nenhuma malandragem. Não precisei jamais me aproveitar de situações e nem de pessoas. Tudo foi conquistado com suor e trabalho e boa vontade. Teve uma época, então, que eu me casei, depois vieram os filhos. Enfim, foram 3 filhos. E as dificuldades para manter a família eram muito grandes, mas nunca faltou vontade de trabalhar. Tanto que, desde sempre, eu tinha um sonho que era conhecer a terra dos meus avós, lá na Itália, a região. Inclusive, depois eu consegui ir em 2003. Consegui pela primeira vez e fui visitar, inclusive, não só a cidade, mas a própria propriedade onde meu avô nasceu, meu avô paterno, que é realmente a origem da família e do nome da família. Era um sonho. Mas como visitar a Itália se mal se ganhava para comer? Então, teve uma época que eu me determinei, vou trabalhar bastante e guardando alguma coisa, fazer um pé de meia, inclusive para fazer essa viagem dos sonhos. Eu tinha uma pequena papelaria, que na época a cidade era muito pequena, o movimento era pouco, então, obviamente, um movimento pequeno dá pouco lucro. Mas mesmo assim eu resolvi trabalhar todos os dias, 7 dias por semana, sem tirar férias, porque dono do seu próprio negócio, se tira férias, fecha. 21 anos trabalhando 7 dias por semana, sem tirar férias, para poder fazer a viagem do sonho. E consegui. Consegui. É óbvio que aos 7 dias, no domingo,
era por causa do jornal que eu distribuía, então eu dava toda a vantagem do jornal para os entregadores, as crianças. Na época podia pegar criança para entregar jornal. Então elas entregavam, eram meus filhos, meus sobrinhos, algumas pessoas conhecidas, e queriam ganhar uns troquinhos, então eu entregava o jornal e ganhava. Eu dava todo o dinheiro para eles, eu não ficava com nenhum centavo, porque não me interessava o lucro do jornal. Mas enquanto eu ficava ali com as portas abertas para poder distribuir, porque as pessoas, algumas vinham buscar no estabelecimento, as crianças também tinham que carregar alguns jornais, depois vinham pegar mais um pouco, porque às vezes a quantidade era pesada. Então, às vezes, você fazia alguma venda também de alguma coisa e dava lá alguma coisa de lucro também, a questão do comércio. Então, você economizava em tudo e você pensava em tudo, porque tudo era contado. 3 filhos, mais o pai e a mãe, e as despesas habituais, então precisava ter os recursos. E teve época que se economizava, como se diz até no picolé das crianças, mas também em outras coisas. E uma vez eu comecei a pensar, puxa vida, um par de meia, quando uma estraga, e as meias elas não duram sempre, pode rasgar, pode furar, pode acontecer qualquer coisa, pode até perder uma meia. Aí fica a outra inutilizada. Então, o que eu comecei a fazer? Bom, para economizar na meia também, era pouca coisa, mas soma aqui, soma lá. Eu comecei a comprar de 12 pares, porque você comprava nos pacotes, tudo de uma cor só, um tamanho só e uma cor só. Então, quando uma se perdia por ficar inútil ou então perder de fato, não tinha problema. Ficava uma sozinha, mas daqui a pouco você perdia mais uma, você rasgava mais uma, então você tinha sempre o par. E muitas pessoas até riam disso, porque achavam engraçado quando eu contava essa história. Olha, dá para economizar até nas meias. Podemos fazer. E não era nenhuma outra intenção a não ser realmente economizar por necessidade. Eu nunca fui avarento, porque nem tinha motivo para isso. Quem não tem nada não é avarento, né? Mas era, sim, uma organização, um planejamento. E assim eram outras coisas. Mas falando do pé de meia, além de trabalhar e fazer o pé de meia financeiramente, eu também pensava nesta situação de economia, até nas meias. E a ironia do destino nos traz, às vezes, situações para que a gente guarde a história por mais tempo. Um belo dia eu estava andando na rua, próximo do meu estabelecimento. E, na calçada, encontrei um pé de meia, não um par de meia, um pé de meia, marrom, do mesmo tamanho, igualzinha às minhas. Eu pensei, mas por que essa meia apareceu na minha frente? Exatamente o meu pé, exatamente a cor que eu tenho. É uma só. Mas às vezes eu preciso de uma só, para fazer o par com outra. Eu não tive nenhuma vergonha e nenhum pudor em recolher aquela meia, levar para casa, lavar ela bem e juntar as minhas. E esses dias, colocando aqui os temas de doação e de recebimento, inclusive de roupas usadas, como as pessoas questionaram a questão da energia. Na época eu não sabia nada de energia, não tinha nenhum conhecimento e também não me interessava. O que me interessava é que aquela meia ia me servir. Mas eu fiz o procedimento certo, eu lavei ela bem, obviamente. Vai saber lá o que podia ter de impureza naquela meia, estava na rua, inclusive. E juntei as minhas e usei até que terminaram as meias, porque chega um tempo que a gente muda também a cor, porque fica cansativo só uma cor. Enfim, essa história da meia, às vezes, numa roda de amigos, a gente conversa assuntos interessantes, e já aconteceu de eu lembrar e contar, e as pessoas acham que é piada.
Então as pessoas riem porque acham engraçado e pensam que é uma piada, e na verdade é uma realidade. Quando nós construímos um projeto, nós não pensamos apenas no projeto, nós temos que pensar na edificação. E as coisas foram se sucedendo, e as coisas também acontecem de acordo com a nossa frequência, a nossa vibração. Eu não estava vibrando na miséria porque eu nunca me senti miserável. Dificuldades não é miséria, são desafios. Então, nunca tive também essa questão de alimentar a energia da escassez, mas sim da necessidade de cocriar e produzir. Tanto que eu trabalhava nos domingos e praticamente dava todo o lucro do serviço para as crianças que trabalhavam no jornal. E passaram por mim mais de uma dezena de jornaleiros, os entregadores de jornais. E a minha grande alegria, sempre que eu lembro disso, é que todos eles foram pessoas, hoje, se transformaram em pessoas de sucesso. Só teve um que não frequentou a universidade. Todos os demais frequentaram a universidade, se formaram, são bons profissionais, pessoas decentes, pessoas que realmente valorizam a vida, porque aprenderam. E isto é o retorno. Também as dificuldades sempre existiram, mas eu consegui pagar a universidade para os 3 filhos, e sempre universidades particulares, nunca públicas, onde custa bastante, é caro, sem financiamento, sem bolsas de estudo e sem vantagem, pagando mensalidade, pagando transporte, ou então moradia, quando era mais longe. Enfim, nunca faltou o principal: boa vontade, nem saúde e nem alimento. Sempre tivemos o necessário. Porque jamais alguém pode ter ouvido um lamento de má sorte, não somente de mim, mas também de toda a minha família. A má sorte não existe. O que existe é a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. Aquilo que você planta, aquilo que você semeia, aquilo que você intenciona, aquilo que você idealiza, se você alimenta com energia suficiente, você colhe os frutos do teu trabalho. Quando nós chegamos nesta fase final da vida, porque acima dos 70 anos eu acho que estamos no lucro, olhamos para trás e vemos a caminhada. E quando nós olhamos um caminhar reto, firme e forte, honesto, será que tem felicidade maior do que isso? Não importa o quanto você tem de bens, de valores, de dinheiro, o que importa é o que você conquistou, os desafios que você venceu, aonde você chegou, porque desta vida nós só levamos as experiências. Desta vida nós levamos o resultado das nossas ações, positivas e negativas. Chegar ao fim de um ciclo, porque ao fim de uma encarnação, ainda estamos num planeta que vai terminar sua transição, mas ainda estamos nas provas e expiações mais um pouco. Então ainda temos a possibilidade, é bem provável que ainda precisamos desencarnar mais uma vez, talvez a última vez, neste planeta. Mas olhar para trás e ver a história, como ela foi construída, como ela foi trilhada, como ela foi planejada e executada,
eu acho que é uma graça divina poder olhar e sentir, quase como que um dever cumprido, uma missão cumprida. Hoje eu faço esse trabalho. Eu podia estar sem fazer nada. Poderia simplesmente dizer assim, eu já trabalhei que chega, já fiz tanto. Mas não. Hoje eu prefiro ainda trabalhar aqui com vocês. Mesmo esse serviço voluntário, que me ocupa de 8 a 10 horas por dia, já teve uma época ali que passava de 12 horas e eu tive que diminuir, porque estava sentindo já uma exaustão. Forçosamente me obrigaram a diminuir um pouco a carga horária, mas ainda eu ocupo entre 8 e 10 horas por dia. Um trabalho voluntário, mas muito gratificante. Porque estar aqui, ao lado de vocês, tentando passar algumas orientações, e muitas vezes eu acredito que a maioria de vocês aproveitam essas informações, tira um proveito desse trabalho, porque se um dia eu descobrir que o meu trabalho não serve para nada, obviamente, não vou perder meu tempo. Mas eu acredito que esse trabalho ainda está ajudando. Enquanto eu estiver aqui, encarnado, enquanto eu tiver forças, enquanto eu estiver sendo auxiliado pela minha equipe espiritual, eu posso fazer esse trabalho mesmo com uma idade mais avançada. Não me cansa tanto, porque não é esforço físico. É claro que precisa tirar um tempinho, como agora eu preciso, para me exercitar um pouco, porque a falta de exercício, já que eu não tinha tempo nem para sair fazer uma volta no quarteirão. Então agora eu preciso assim me movimentar, preciso exercitar, porque senão começa a criar problemas também em função da idade. E hoje também, graças a Deus, eu vejo que todos os sacrifícios feitos, não somente por mim, mas também pela mãe dos meus filhos e pelos próprios filhos, enquanto eram pequenos e adolescentes, porque houve uma cooperação no grupo familiar. E hoje todos colhem os resultados. Pelo menos eu vejo que tudo valeu a pena. Os filhos são bons profissionais, são muito éticos, muito corretos. As noras também se encaixam no mesmo perfil. E agora vieram os netos. Meio que tardiamente, mas vieram. Um atrás do outro, também são 3. Eu vejo como são crianças abençoadas. Se isso não é gratificação, se isso não é lei do retorno das boas ações praticadas, então eu não estaria nem fazendo esse trabalho que eu faço, nem afirmando aquilo que eu recebo de orientações através das canalizações, porque então tudo seria, de fato, ilusório, sem sentido. Algo sempre me disse que nós não podemos passar adiante uma informação se nós não temos a vivência dela. Senão nós seremos apenas um funcionário de um correio, por exemplo, que entrega cartas sem saber o que está naquela carta. Mas se nós temos a vivência, se nós temos a experiência vivida e sentida, nós podemos passar adiante sem medo, com propriedade, aquela informação, aquela orientação. Também é certo que nenhum curador ajuda outras pessoas a se curarem se ela não se curou a si mesma. A experiência vivida é o atestado que valida toda a orientação, a informação, o trabalho que fazemos.
Não há como você passar adiante algo que você não viveu e não sentiu. Porque alguém falou, porque alguém disse, porque está num livro tal, porque foi dito na televisão, ou no rádio, ou no jornal. Isso não tem muita importância. O que importa é aquilo que você viveu. E quando nós chegarmos ao final deste ciclo de provas e expiações, vamos passar para o mundo da regeneração, uma consciência mais elevada, de quinta dimensão de consciência. E vamos lembrar de todas as nossas experiências, de cada vida vivida nesse planeta, na terceira dimensão de consciência, e também, por tabela, na quarta dimensão de consciência, no além-túmulo, toda vez que a alma desencarnou, vamos ter essa memória dentro de nós, porque ela está lá, registrada. Ninguém vai te contar, é você que vai lembrar. Você é o personagem de cada história. Ninguém mais viveu ele, ninguém mais sentiu ele, ninguém mais vestiu esse personagem melhor que você. Olhando por este ângulo, vemos como a vida é maravilhosa. Vencer cada batalha, cada desafio, provavelmente, eu diria que até certamente, é o prêmio daqueles que fazem por merecer. Aquele que ganhou tudo sem esforço, será que tem uma história bonita, igual a tua, a minha, para contar? Qual é a história que essas pessoas poderiam contar para seus netos? Hoje eu posso sentar com meus netos, eles ainda são pequenos, talvez não entendam, mas mais adiante, se eu ainda estiver encarnado, provavelmente eu vou sentar com os meus netos e vou contar belas histórias. Tem tantas. A vida é uma história, é um livro feito de capítulos. Provavelmente eles vão ouvir e ficarem impressionados, porque são situações de outras épocas. Hoje não se vive mais situações como nós vivemos. Hoje está tudo muito mais mecanizado, tudo mais fácil, tudo mais automático. Nós temos histórias lindas para contar. Você também tem tantas belas histórias. Não tenha vergonha da tua vida, da tua história. Não tenha vergonha das situações difíceis que você passou, mesmo aquelas que você não venceu. Somos humanos. Temos, sim, muitas qualidades, mas também temos alguns defeitos, algumas falhas. Mas é ali que nós temos a oportunidade de fazer diferente, encontrar soluções. O jogo da vida, ele é o melhor jogo e por isso tem que ser melhor jogado. Porque ali você tem, entre ganhos e perdas, você tem sempre um resultado, um saldo. Não é como um jogo de cartas que você foi lá, se reuniu com os amigos e jogou algumas cartas e depois, no outro dia, nem mais lembra do jogo, porque foi um passatempo. A vida, ela não é um passatempo, embora também se ocupe o tempo com a vida. Mas a vida é uma edificação. Você está edificando uma obra que define o teu futuro. Sempre. A cada dia você define algo para o teu futuro. É você que constrói. É você que faz o pé de meia. Ninguém faz por você.
Fazer o pé de meia, edificar um pé de meia, não é apenas encontrar uma meia para fazer o par com aquela que está lá na tua casa. Não é apenas criar negócios, situações que vai te garantir lá no futuro. O pé de meia pode ser qualquer situação que você enfrenta no dia a dia. Afinal, você está fazendo uma história única. Nunca, jamais haverá outra história igual à tua. Esta é a beleza desta escola da vida que chamamos de planeta Terra. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.